Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, no texto Anúncios da Volta de Allan Kardec. Vários espíritos, integrantes da falange do Espírito da Verdade, puseram-se, a partir de certa data, a anunciar ao próprio Kardec a sua volta ao corpo, que, segundo eles, haveria de ser breve, a fim de que ele pudesse dar continuidade à obra iniciada. Colocar em xeque, por exemplo, a palavra do Espírito da Verdade nesse sentido seria colocar em xeque as faculdades mediúnicas daqueles que, com ele, cooperam na obra da codificação. Mormente, das meninas Baldin e de Ruth Celine, aceitando inclusive que o codificador tenha sido mistificado. O primeiro aviso de sua nova encarnação lhe foi transmitida em casa do senhor Baldin, através de uma de suas filhas, que colaboraram decididamente para a elaboração de O Livro dos Espíritos, e deu-se no dia 17 de janeiro de 1857. Caro amigo, não quis escrever-te na última terça-feira, diante de todos, porque há determinadas coisas que se não podem dizer senão entre nós. Eu queria primeiro falar-te da obra que publicaste, O Livro dos Espíritos. Acabava de ser dado à luz. Não te mates, trabalhando dia e noite passarás melhor, e a obra não perderá por esperar. Pelo que tenho visto, és capaz de levar o bom termo à tua empresa e és chamado a fazer grandes coisas, mas nada se deve exagerar. Vê e aprecia tudo sã e friamente, não te deixes arrastar pelos entusiastas e sôfregos. Mede todos os teus passos e atos a fim de caminhares com segurança. Não aceites o que não tiveres verificado, nem recuses só porque te parece incompreensível. Tu levas vantagem aos demais, porque serão trazidas a teus olhos as peças para o estudo. Mas a verdade não será conhecida e recebida senão depois de muito tempo. Tu não verás nessa existência senão a aurora do sucesso da tua obra. É preciso que tornes a vir reencarnado noutro corpo para completares o que tens feito, e então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que espalhaste pela terra. Terás invejosos e ciosos que procurarão ferir-te e contrariar-te. Não te desencorajes, não te inquietes com o que te disser e fizer contra ti. Prossegue na tua obra, trabalha sempre pelo progresso da humanidade e, enquanto trabalhares na boa causa, serás secundado pelos bons espíritos. Não te lembras de que, há um ano prometi a minha amizade aos que, durante um ano, fossem corretos em todos os seus atos? Pois bem, anuncio-te que és um daqueles que escolhi entre todos. Teu amigo que te ama e protege, Z. Abaixo da comunicação, acima, escreveu Kardec a observação. Eu já havia dito que Z, posto que não fosse um espírito superior, era bom e benévolo. Talvez fosse mais adiantado que fazia supor o nome que adotou. Assim parece, a julgar pelo caráter sério e pela sabedoria das comunicações conforme as circunstâncias justificando aquele nome Zéfiro, podia ele permitir-se uma linguagem familiar apropriada ao meio em que se manifestava e, como muitas vezes o fazia, dizer duras verdades sob a forma ligeira de epigrama. O grifo é nosso. Seja como for, guardei sempre dele grata recordação e reconhecimento pelos bons avisos que me deu e pela estima que me testemunhou. Com a dispersão da família Baldin, ele desapareceu, tendo antes anunciado que logo devia reencarnar. O espírito Z foi o mesmo que disse ao professor Rivail que ambos tinham vivido juntos nas Gálias, quando então Rivail, que era sacerdote e druida, tinha o nome de Allan Kardec. Duvidar do Zéfiro, quando ele anuncia a Kardec uma nova encarnação, significaria duvidar da revelação que ele fez, e somente ele o fez, que o professor era a reencarnação de um sacerdote druida de nome Allan Kardec.
Os que não aceitarem semelhante argumento, fiquem à vontade, para assim tudo rotular de mistificação, inclusive a revelação de que Kardec nunca existiu, e de que a doutrina se alicerçou sobre uma mentira. Eu tô lutando com a minha garganta aqui, gente. Observação. Além de Zéfiro, durante algum tempo os espíritos mais próximos a Kardec eram o Espírito da Verdade, coordenador da falange de espíritos que ditaram a codificação, e São Luís, Luís IX, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada dia 1º de abril de 1858. Outros espíritos igualmente sempre se faziam presentes nos diálogos que Kardec entabulava com o mundo espiritual, entre os quais Sócrates, ou simplesmente S., e Hahnemann, o criador da homeopatia, em 1799. Desculpa, gente. Quando a garganta ataca, não tem como eu controlar. Eu tento. Então, aqui, nesse texto, que a gente percebe é que os espíritos dizem que Allan Kardec vai voltar para dar continuidade à codificação. Então, já é garantido a ele que ele não precisava se matar de trabalhar já naquela época, dia, noite, né? Descuidando da sua saúde, do seu corpo, para beneficiar os curiosos, os que estavam todos afoitos com as novidades que estavam chegando do campo espiritual, e para satisfazer essas pessoas, ele trabalhando como nunca, né, para trazer mais obras, desculpa, e isso ia ferir, porque assim, Deus deu primeiro a nossa saúde, deu o nosso corpo, e primeiro a gente tem que cuidar dele. Se a gente começa a forçar demais a nossa saúde, mesmo que seja por uma boa razão, que é levar coisas boas às pessoas, fazer o bem às pessoas, nós estamos deixando de fazer primeiro o bem a nós. Então, para nós, isso é uma dívida. E a espiritualidade, como ela é coerente de acordo com os ensinamentos do Cristo, jamais eles vão falar assim, olha, pode se punir, pode se machucar em razão do próximo. Então, para que exagerar tanto, né, dia e noite, fazendo suas obras, trabalhando tanto em prol da espiritualidade? E ele, como é que ele ficaria? Sendo que ele ia ter mais oportunidade de reencarnar e dar continuidade à obra. Então, aqui o Espírito fala para ele, calma, vai com calma porque você vai voltar e no seu retorno você continua. Nós temos aí a eternidade para poder espalhar o Espiritismo, as obras, né, as mensagens, a codificação, e com isso nós temos também a eternidade para transformar moralmente as pessoas, os espíritos. Então não precisa de pressa.